YouTube. Estamos aqui com mais uma aula para o 6º ano em História. Dando continuidade ao nosso conteúdo. Quem nunca assistiu meu vídeo, eu leio o texto que dou para os meus alunos e faço algum breve comentário, se necessário, que o vídeo é bem mastigadinho, bem fácil de se interpretar. Então, vamos lá. Babilônia, a capital de um grande império. Por volta de 1900 a.C., a cidade da Babilônia tornou-se sede de um grande império, o primeiro Império Babilônico. Seu maior desenvolvimento ocorreu durante o governo de Hammurabi, 1792 a 1750 a.C. Hammurabi, além de ter conquistado muitos territórios, unificando quase toda a Mesopotâmia, foi também um grande administrador. Em seu reinado, houve duas grandes realizações: o desenvolvimento da agricultura, favorecido pela construção e conservação de grandes reservatórios de água e canais de irrigação, a elaboração do Código Hammurabi, um conjunto de leis que deviam ser obedecidos em todo o Império, e com a morte de Hammurabi, seus sucessores tiveram dificuldade em manter o Império unido, até que foram derrotados pelos hititas, um povo que habitava a região da Anatólia. E hoje aqui não tem esse mapinha para mostrar para vocês. O Código de Hammurabi. As leis de Hammurabi foram gravadas em uma estela de 2,25 metros de altura. Parte de sua superfície foi recoberta de cuneiformes dispostos em colunas. Cerca de 600 anos depois do reinado de Hammurabi, a Babilônia foi saqueada pelo exército do rei de Susa, localizada no atual Irã. A estela do Código de Hammurabi, roubada, passou a ser exibida como troféu de guerra. A estela com o código foi descoberta em 1902, em uma escavação comandada por arqueólogos franceses e levada para o Museu do Louvre, na França. Os assírios, um povo militarista. Enquanto a Babilônia era destruída, surgiu ao norte um império guerreiro e conquistador, o Império Assírio. Os carros de combate e a cavalaria eram os elementos ofensivos do exército assírio. A infantaria mais numerosa compunha-se de arqueiro e lanceiro. Eles usavam capacete, couraça, botas e um grande escudo. A defesa ficava a cargo da infantaria ligeira, que carregava armamentos mais leves. A ação dos exércitos assírios ficou marcada pela violência com que tratavam os vencidos. Por onde passavam, eles deixavam fileiras de mortos e cidades destruídas, e depois partiam carregando ouro, animais e outros bens saqueados dos povos dominados. A enorme extensão do império tornou-se um problema para os reis assírios. Eles não conseguiam controlar as revoltas, que explodiam em todas as regiões. No final do século VII a.C., as cidades assírias foram conquistadas pelos babilônios. Então, a Babilônia vem depois conquistar os assírios, os babilônios. Aí vai surgir o novo Império Babilônico. O declínio dos assírios possibilitou o renascimento do Império Babilônico, agora comandado pelos caldeus. Por essa razão, o novo império ficou conhecido também como Império Caldeu. O rei de maior destaque desse período foi Nabucodonosor, que destruiu a cidade de Jerusalém e enviou seus habitantes como prisioneiros para a Babilônia. Nabucodonosor conquistou ali esse território assírios e os fez prisioneiros. A Babilônia foi reconstruída depois de vários anos de guerras civis, revoltas e invasões que devastaram a cidade. Palácios e templos foram erguidos ou recuperados, como os zigurates,
de 100 metros de altura, cuja estrutura original remontava aos tempos de Hammurabi. A cidade também se tornou um importante centro comercial, por onde passavam caravanas de mercadorias que se dirigiam ao Oriente. O novo Império Babilônico teve curta duração. Com a morte de Nabucodonosor, seguiu-se uma disputa pelo trono entre seus sucessores que enfraqueceu o Império. Em 539 a.C., os persas conquistaram a cidade da Babilônia. O roubo de artefatos arqueológicos. Um texto que eu dei para reflexão. As guerras pelas quais o Iraque passou nas últimas décadas prejudicaram a preservação do rico patrimônio histórico desse país. Depois da invasão militar dos Estados Unidos, em 2003, o risco de perder parte desse acervo histórico aumentou ainda mais. Bombardeio, atentados, explosões podem ter destruído peças muito importantes. Além disso, os saques a sítios arqueológicos, que deixaram de contar com a proteção do Estado, passaram a acontecer com frequência. Ladrões começaram a invadir esses locais à procura de peças valiosas para vender no mercado ilegal. Parece, a pilhagem das ruínas antigas do Iraque está ocorrendo novamente. Desta vez, ela não vem como resultado do caos que se seguiu à invasão dos Estados Unidos em 2003, mas a indiferença burocrática do novo governo soberano do país. Milhares de sítios arqueológicos foram deixados sem proteção, permitindo que as autoridades da Comissão de Antiguidades do Iraque dizem ser o reinício das escavações audaciosamente ilegais, especialmente no sul do Iraque. O extenso e duradouro impacto das pilhagens em locais como o do Brum pode nunca ser conhecido, já que eles jamais foram adequadamente escavados. Isso foi uma matéria do G1 em 20 de dezembro de 2011, tá? Há 4 anos atrás. Esse texto para refletir por quê? Porque quando a gente fala desses povos antigos, né, babilônios, assírios, caldeus, através desses parques arqueológicos, dessas escavações, dessas descobertas, é que nós podemos então fazer nossos estudos, e tanto os estudos arqueológicos como o da história. E estão aí saqueando, acabando com todos eles aí, roubando patrimônios históricos que poderiam até contribuir, que não foram nem pesquisados ainda, contribuir para a nossa história. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.